Olá, meninos, tudo bem? Agora a gente resolve a questão número 32 do vestibular do FT 2020/1, né? Olha aqui, ó. A figura a seguir apresenta a tendência relativa de acidez de alguns compostos químicos. Analise os dados apresentados na figura e assinale a alternativa correta. Deixa eu te explicar essa tabela primeiro. Olha só, nós devemos analisar essa tabela de duas formas diferentes. Quando o hidrogênio se liga ao carbono, ao nitrogênio, ao oxigênio e ao flúor, existe um aumento da acidez do carbono para o flúor. E o que influencia, o que motiva esse aumento da acidez? Nesse caso aqui, ó, o fator predominante é eletronegatividade. Deixa eu te explicar por quê. É o seguinte, como o hidrogênio é sempre o mesmo elemento químico, quando ele se liga a carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, conforme ele vai se ligando a elementos que estão mais para o lado direito da tabela periódica, vai aumentando a eletronegatividade do outro átomo, e aí, quanto maior a eletronegatividade, maior é a polaridade da ligação, porque você sempre tem uma ligação do tipo HX. Quanto maior for a eletronegatividade desse átomo X aqui, ó, mais polar é a ligação, e aí sim, quanto mais polar for a ligação, maior é a acidez do composto. Tudo bem? Agora, quando você analisa essa tabela de cima para baixo, veja, olha o que está acontecendo. A acidez também aumenta de cima para baixo, mas aí o motivo já é outro. Olha só. Qual o motivo? Aqui o motivo é raio atômico. Sabe por quê? Quando você tem um átomo de hidrogênio ligado ao flúor, o raio atômico do flúor é pequenininho. E o iodo tem um raio já grandão. Então, o que acontece? Nós temos um átomo de hidrogênio que é pequeno, ligado a um átomo de flúor que também é pequeno. E aqui embaixo, um átomo de hidrogênio que é pequeno, ligado a um átomo de iodo que é grandão. Essa diferença de raio enfraquece a ligação covalente. Então, quanto mais fraca for a ligação covalente, mais fácil é do hidrogênio sair, ou seja, ionizar o hidrogênio, maior é a constante de acidez e o grau de ionização, mais forte vai ser o ácido. Então, dentro do mesmo período, quanto mais para a direita tiver o elemento ligado ao hidrogênio, mais forte é o ácido, porque a polaridade da ligação é maior. Mas quanto mais para baixo tiver o elemento ligado ao hidrogênio, mais forte é o ácido, porque mais fraca é a ligação, devido à diferença de tamanho do raio, né, de tamanho de quem está ligado ao hidrogênio, certo? Já dá para a gente ir para as alternativas. Olha o que ele fala nas alternativas. Lembra que ele quer analise os dados apresentados e assinale a alternativa correta. Olha, a acidez aumenta do HF para o HI na mesma coluna devido ao efeito da eletronegatividade. Do HF para o HI aumenta devido ao aumento do raio atômico. Isso aí está falso. B. O HI é mais ácido que o H2S devido ao iodo possuir menor raio que o enxofre. Na verdade, o iodo tem maior raio que o enxofre. Isso já está errado, né? Letra C. A acidez aumenta do metano em direção ao HF na mesma camada. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse termo. Vou grifar lá na tela, olha. Na mesma camada. Cara, que camada? Vou até colocar a animação aqui. Olha só. Que camada? A gente está falando de um esboço de uma tabela, no caso, parecido com a tabela periódica. Onde é que você está vendo camada aí? Provavelmente isso foi digitado errado. Eu acho que o examinador queria colocar no mesmo período, porque lembra, o número de períodos indica o número de camadas eletrônicas que existem em cada átomo. Mas foi um termo completamente inadequado nessa questão. Não sei se seria suficiente para anular a questão, mas é um termo muito infeliz, muito inadequado nessa questão. Eu acho que, me desculpa, mas os examinadores deviam levar esse vestibular mais a sério, tá certo? Mas enfim, vamos lá. A acidez aumenta do metano em direção ao HF no mesmo período, vou imaginar assim, pois segue a mesma tendência de raio atômico. Tá falso, porque aí tem a ver com a eletronegatividade. Letra D. O HF é mais ácido que a amônia, vamos lá na tabela. HF, tá aqui, ó, é mais ácido que a amônia, eles estão no mesmo período, então o que justifica é a polaridade da ligação em função da diferença de eletronegatividade, né? Então, ó, o HF é mais ácido que a amônia
devido à maior eletronegatividade do flúor quando comparado ao nitrogênio. Aí sim está correto a resposta dessa questão, portanto, é a letra D, ok? Vale ressaltar o termo inadequado aí na alternativa C e talvez um pouco mais de capricho, né, dos examinadores da UFT em relação a provas de vestibular. A vida de tanta gente está em jogo por causa dessas provas, né, e faz uma prova, pelo menos com termos inadequados como esse, tá bom? Mas, infelizmente, é assim que tem que resolver. Aguardo você para a próxima questão. Abraço!